Olá, ouvintes da Rádio Encontro X, sejam todos bem-vindos ao programa Bate-Papo da Saúde, na comunicação do professor Valdetrude Júnior. E hoje em nosso programa estamos recebendo um amigo que é físico, licenciado e bacharel, professor Leoberto Lopes Brabo, diretamente de Belém do Pará, para falar sobre uma temática atual e muito relevante, que é a importância da física aplicada no contexto da pandemia. Professor Léo, seja muito bem-vindo, para comentar sobre esse tema que é tão atual e tão importante, até porque a física ela está presente em todos os contextos da nossa vida, desde a parte biológica, dos processos biológicos, nas simulações de comportamentos moleculares, na produção e estudo de novos equipamentos e técnicas de diagnóstico. Enfim, a física está na pesquisa para aplicar novas teorias. A física, ela é a física, ela é completa em si e ela tende a ter essa grande abrangência em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas relacionadas às formações. Então, professor, qual é o contexto, qual é a importância dessa física aplicada à saúde, qual é a participação dessa física nesse contexto? Olá, saudações fraternas, professor Valdetrudes. É uma honra e agradeço ao senhor e à Rádio Encontro X por esta oportunidade de debatermos ciência aplicada. Bom, como cientista físico, eu creio que é de fundamental importância essa contribuição interdisciplinar, envolvendo ciências aplicadas, principalmente agora neste contexto de pandemia de Covid-19. Isso tem ajudado a resolver de forma eficaz várias questões que esta nova doença traz. O que muitos me perguntam, como professor de física, é que, sendo o coronavírus uma ameaça biológica, como a física poderia contribuir na solução desta pandemia? A princípio, poderíamos pensar assim, que a solução desse problema viria apenas da área de saúde. É certo sim afirmar que a maior contribuição virá sim desta área. Farmácia, medicina, biologia, química. Mas de forma geral, todos nós, cientistas, contribuímos de forma a olhar o problema holisticamente e de forma interdisciplinar. Vamos olhar o problema de forma holística e interdisciplinar. E desta forma, vejo 4 caminhos bem distintos para a contribuição da física na solução do problema desta pandemia. A primeira seria: que tecnologia nós aplicamos para desvendar a forma desta ameaça biológica, que no caso é o coronavírus? A segunda questão se diz com relação a modelos. Que modelos físicos podemos usar para descrever a contaminação e como ela se propaga? A terceira questão seria: que modelos matemáticos podem ser usados para descrever a velocidade desta contaminação? E quarto, temos aí alguns hospitais utilizando radiação para descontaminação, que seria até um tema muito interessante para uma próxima abordagem. Seria: como usar os efeitos das radiações ultravioletas na descontaminação de ambientes. Outras questões poderão vir a surgir no decorrer do estudo, mas no momento vamos seguir esta linha de pensamento. Realmente, meu amigo, são muitas vertentes, muitas possibilidades, muitas aplicações relacionadas aos conhecimentos da física. E nesse contexto, a física ela vem a contribuir bastante em todas as áreas do conhecimento, propriamente dito, e na saúde como um todo. Então, o senhor poderia elencar até algum contexto histórico sobre a contribuição da física, as contribuições nesse contexto, e que também tem uma correlação com a própria desenvolvimento de equipamentos ou relacionado a outro contexto frente a essa realidade da pandemia?
Professor Valdetrudes, para nós respondermos a segunda questão, eu digo que a física tem contribuído de forma especial à área da saúde. Vemos, por exemplo, em 2009, uma votação realizada pelo Museu de Ciências de Londres, que elegeu a descoberta do físico Dr. Röntgen, os raios-x, como a maior descoberta de todos os tempos. Podemos citar também a descoberta da radioatividade por Antoine Becquerel e o casal Pierre e Marie Curie, sendo esta última laureada com 2 prêmios Nobel, um de Química e outro de Física. A radioatividade, que apesar dos perigos podem causar, tem contribuído de forma muito significativa ao combate do câncer. Lembro também que o uso de respiradores, desfibriladores, próteses e tantos outros instrumentos usados na área médica são desenvolvidos com base em conceitos físicos, aplicados através da biofísica. Ou seja, estamos envolvidos e às vezes nem damos conta ou crédito ao trabalho de tantos cientistas e suas invenções. Realmente, meu amigo Léo, o que seria do mundo hoje se não fosse os conhecimentos da física e todas as suas contribuições, seja na saúde, seja na eletrônica, na mecatrônica e uma diversidade de conceitos, né, na própria biologia. Então a física tem um papel primordial no desenvolvimento da humanidade, de novas tecnologias, novos tratamentos, novos conceitos. Isto é público, né? Isto é notório, sempre se vê novas realidades, novos contextos. E, por falar em física, a física em relação aos modelos, né, que descrevem a forma dos vírus. Professor, como é esse processo? Como acontece? Acredito que seja uma dúvida comum, né, porque as pessoas veem as imagens nas redes sociais, nas mídias, nas internets da vida, do vírus, né, inclusive o próprio corona. Então, como é que se dá esse processo para que se obtenha aquela imagem, aquele contexto representativo de como seriam os vírus, né, de modo geral? O senhor pode comentar para a gente aí um pouquinho sobre esse assunto? Professor Valdetrudes, o grande campo de estudo da física é o universo, do menor, chamado de microcosmos, ao maior, chamado de macrocosmos. Ambos se relacionam em leis físicas, que podem ser medidas e até certo ponto aplicadas. Temos um sistema complexo aí, de várias variáveis, onde podemos fragmentar e criar modelos que representem bem o estudo. Tratando-se dessa pandemia e da atuação da física nesse contexto, utilizando modelos que ajudam de forma a criar cenários, para que sejam usados como referência em outras ciências ou orientar governos no combate. E respondendo aos primeiros questionamentos feitos aos 4 caminhos distintos de sua aplicação, a gente tem o seguinte. Primeiro, a nossa ameaça biológica tem uma forma, ela tem uma identidade, uma imagem. Como é que nós sabemos dessa imagem? A imagem do vírus que causa a doença mortal chamada Covid-19 foram divulgadas inicialmente pelo Laboratório Nacional de Rochas do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas. Nesse caso foram utilizados microscópios eletrônicos de varredura e de transmissão, que foram usados para examinar uma amostra do vírus de um paciente dos Estados Unidos. Esses microscópios funcionam concentrando feixe de elétrons na amostra e em seguida a gente detecta os elétrons que foram refletidos, chamado de microscópio de varredura, ou aqueles elétrons que passaram através da amostra, que nós chamamos de microscópios de transmissão, para criar uma imagem. E depois, a microscopista Elizabeth Fisher produziu as imagens. O Escritório de Artes Médicas Visuais deste laboratório e coloriu digitalmente. É aí que aparece
aquela coroa, aquele vírus que cheio de pontas, né? Que a gente vê muito sendo divulgados nas redes sociais, na TV, na mídia como um todo. Outro avanço agora de cientistas da Universidade de Texas em Austin e dos Institutos Nacionais de Saúde em Maryland foi a geração da imagem da estrutura de uma proteína que o coronavírus usa para entrar nas células do corpo, que foi feita em alta resolução usando uma técnica chamada de microscopia crioeletrônica. Que a gente pode futuramente, quem sabe, a gente pode num outro momento estar descrevendo como é que funciona essa microscopia crioeletrônica. Para descrever a contaminação, usamos estudos sobre a trajetória de gotículas de espirros por espalhamento, usando 3 fatores: o arrasto, a flutuabilidade e a dispersão das partículas. Quanto maior for a velocidade, maior o arrasto. Neste caso, mais partículas vão se distanciar da origem. E esse estudo foi feito por pesquisadores brasileiros, pesquisadores do programa de pós-graduação em modelagem computacional da Universidade Federal Juiz de Fora. E finalmente, falando sobre o famoso achatamento da curva, platô ou pico de crescimento, termos matemáticos que modelam previsões no mundo todo, diria que a matemática é muito importante no estudo de pandemias, devido à flexibilidade de permitir o ajuste de modelos que possam descrever o comportamento da trajetória da doença. E na maioria dos casos, tem um crescimento exponencial. Através desse modelo, é possível fazer estimativas do número de infectados em um determinado período de tempo, bem como o número de mortos ou de curados. Isso que eu acabei de citar, é uma explicação feita pelo doutor de estatística Leandro Macedo, que é professor da Universidade Federal Juiz de Fora, que ele, de certa forma, explica como é que a estatística, a matemática, é usada para fazer esses modelos de crescimento exponencial, platô, pico e decréscimo. Com esses dados, outro professor, doutor em física, Wesley Nascimento, que desde o dia 13 de março monitora graficamente os números dos casos de óbitos provocados pelo vírus no Brasil, em um trabalho conjunto com alunos de cálculo aplicado à saúde, dessa disciplina que ele leciona no curso de farmácia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele alimenta um software com os dados disponibilizados diariamente pelos órgãos oficiais. Aí, gente, poderíamos ficar horas debatendo, porque creio que como educador devemos não apenas mostrar o conteúdo da disciplina de sua responsabilidade, mas sua aplicabilidade. Tenho certeza que isso contribui para o surgimento de novos pensadores, sem falar na possibilidade de deixar a aula mais interessante. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Realmente, meu amigo Léo, os contextos são bem pertinentes. A física está em tudo, e em toda parte, e a todo lugar. E com relação à docência, realmente, professor, assim, o ensino em física, como fazer com que esse aluno, esse estudante, em qualquer nível, né, não só na saúde, mas a física em todas as suas particularidades ou pormenores, como fazer com que esse aluno, porque sabe-se, popularmente, eu acredito que nossos ouvintes concordem com a gente, as pessoas têm aquele tabu, né, ou é mais ríspido com relação à física, química e matemática. Talvez sejam as 3 disciplinas que mais assustam, né, o que para muitos é bem difícil. E como seria assim, como você analisa as práticas educacionais para poder potencializar esse aprendizado ou esse gosto maior para que as pessoas possam realmente se identificar com a física no dia a dia?
Realmente, professor Valdetrudes, é bem complicado com relação à educação em física no Brasil, né? A gente percebe que existe uma deficiência, dificuldade grande por parte dos alunos, não apenas do ensino médio, mas do ensino técnico, do ensino de graduação. Temos muitas dificuldades com relação a esse aprendizado, né? Eu ressalto a importância, né? Porque a gente tenta contribuir para uma formação de uma cultura científica mais efetiva, né? Que permita às pessoas a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais. Como repassar isso ao nosso aluno? De que forma nós podemos estimular ele a criar essa cultura científica de tal forma que ele se sinta motivado, que ele se sinta de tal forma que ele se sinta, vamos dizer assim, encantado com a física, com a química, com a matemática. Como? De que forma a gente pode fazer isso? Na minha experiência como professor de física, eu tenho notado que eles têm uma aversão muito grande à questão matemática e que os problemas que são postos à resolução, há uma séria dificuldade com relação à interpretação do texto também. Então a gente pode perceber aí, e eu acredito muito nisso, que a leitura, a interpretação, ela é um fator fundamental para que você possa resolver problemas da física. A matemática básica também, ela é de fundamental importância para que você possa resolver situações de física, situações de química, situações de outras disciplinas. Então tudo passa pela questão da leitura, tudo passa pela questão de uma educação voltada para a leitura, para o conhecimento básico da interpretação de texto, do conhecimento básico dos cálculos bem primários. Porque quando você tira essa dificuldade, o universo se abre de tal forma que você pode mostrar uma realidade alternativa. Não vamos dizer assim, universos alternativos, vamos ser um pouco mais científico, vamos falar de abrir consciência com relação ao que se passa no teu mundo. Os processos naturais, os fenômenos que ocorrem, os raios, a chuva, os ciclones, as pandemias e assim por diante. Desta forma, eu acredito que é importante que o conhecimento físico seja explicado como um processo histórico, um objeto de contínua transformação. Por que contínua transformação? Porque mesmo como cientistas, nós não somos os donos da verdade. As nossas teses, elas de tempos em tempos são revisadas, elas são colocadas à prova novamente. Então, novas teorias surgem baseadas naquelas teorias antigas. Não existe um conhecimento que não seja construído ao longo do tempo. Então, é necessário que haja esse processo histórico, essa busca pelo que foi de início para o que nós temos hoje. E também associado a outras formas de expressão e produção humanas. Nós não estamos isolados. Nós não estamos sozinhos. A gente tem uma quantidade de conhecimento muito grande. Então, eu tento, com a minha experiência de lecionar física, eu tento trazer a realidade do aluno. Eu tento trazer os fenômenos que ele vive. Porque a partir do momento em que ele vive aqueles fenômenos e consegue explicar de forma satisfatória aquilo que está acontecendo,
já é uma grande contribuição da ciência para o desenvolvimento desta pessoa. Assim, é importante salientar também que essa cultura em física inclua a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos técnicos ou tecnológicos do cotidiano doméstico, social e profissional. Nós estamos envolvidos por uma quantidade muito grande de tecnologias que não são mágicas. Estamos envolvidos por tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos por ciência básica, por ciência aplicada, por interdisciplinaridade. Então a gente tem que trazer para o aluno, a gente tem que trazer para essa compreensão da importância da física na sociedade, a gente deve trazer para o aluno essa realidade vivencial, essa forma com que ele interage com o mundo. Desta forma, nós precisamos o tempo todo estar rediscutindo a física para que ela possibilite uma melhor compreensão do mundo e forme cidadãos mais adequados à nossa realidade. Cidadãos mais adequados, que seria cidadãos mais adequados? Cidadãos conscientes, cidadãos que não seriam iludidos por alguma situação onde ele vai descrever um equipamento. Vamos dizer assim, qual seria o melhor equipamento para que eu possa realizar uma ressonância magnética, ou então uma tomografia computadorizada? Qual seria, basicamente, qual seria o melhor aparelho a comprar? Qual seria o melhor, a melhor forma de me comunicar? Então, muitas vezes, eu creio nisso, né? Eu creio que muita gente vende gato por lebre. Então, se a pessoa tiver um conhecimento básico de matemática, física, química, português, conseguir interpretar, ela possivelmente não entraria, não estaria à mercê de pessoas que veem o lucro acima de tudo, acima da própria ciência. Desta forma, a gente promove um conhecimento contextualizado, como é o caso, contextualização na situação em que vivemos de pandemia, né? Como já foi explicado nesta entrevista, como já foi explicado qual é a relação da física com a pandemia. Então nós estamos contextualizando, nós estamos trazendo para a realidade objetiva aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente pensa, aquilo que está nas faculdades, está nas universidades. O conhecimento científico, de certa forma, tendo uma influência positiva na sociedade. E isso tudo integrado à vida de cada cidadão. Professor Valdetrudes, é muito importante a gente considerar o nosso mundo vivencial. A gente, afinal, não vive nas nuvens. O nosso mundo vivencial, aonde nós vivemos efetivamente, é o que nos faz diferença. O mundo dos pensamentos, o mundo das ideias. Por isso que é muito importante considerar justamente esse mundo vivencial, a sua realidade, os objetos e fenômenos com que vivemos diariamente, ou os problemas ou questionamentos que movem nossas curiosidades. O conhecimento da física deve ser entendido como um meio para a compreensão do mundo. A física deve desenvolver a capacidade de se preocupar com o todo social e com a cidadania. Então, quando a gente pensa em trazer para a realidade do aluno, minha prática pedagógica, a minha metodologia é sempre esta: trazer para a realidade do aluno
essa relação entre o que é ciência e como ela pode ser aplicada da forma mais benéfica possível na nossa sociedade. Não é trabalhar, não, o aluno, ele não é uma tábua rasa. Aprendemos que o aluno não é uma tábua rasa. O aluno, ele traz os conhecimentos da família dele, da sociedade, da comunidade dele, ele traz esses conhecimentos. Então, para que eu possa desmistificar esses conhecimentos, para que eu possa, de fato, fazer com que ele se integre essa comunidade científica, é necessário que eu utilize esses meios, esses conhecimentos que ele tem, para que a gente possa crescer como ser humano, como cidadão, para que a gente possa ter uma noção diferente do nosso universo, para que a gente possa ter mais comprometimento com o nosso universo, porque a partir do momento em que o ser humano ele conhece, ele sabe de que forma ele deve qual é a postura desse ser humano na sociedade, automaticamente você escolhe dois lados. Ou você contribui para fazer alguma coisa para melhorar, ou você não contribui. Mas o melhor é contribuir levando todo esse conhecimento, toda essa gama científica, todo esse respaldo científico para junto da sua sociedade, a fim de que possa mudar a relação que você tem com o seu semelhante e a relação que você tem com o meio ambiente. Professor Leoberto, faço de suas palavras as minhas. Realmente a física ela é importante até para a construção de uma sociedade mais tecnologicamente avançada e tecnologicamente e socialmente consciente. Quando você é empoderado de conhecimento, você se torna um ser de forma diferenciada, né? Quando você busca o conhecimento, busca a aprendizagem, há uma possibilidade de desenvolvimento melhor, né? E por que não ter a física como uma dessas vertentes? Afinal, a física está em tudo e em toda parte. Esse foi nosso bate-papo da saúde hoje com o professor Leoberto Lopes Brabo, diretamente de Belém do Pará. Ele que é físico, licenciado e bacharel, consultor em física aplicada. Professor Léo, suas considerações finais e de minha parte, muito obrigado. Gente, eu agradeço a participação, agradeço também vocês terem essa oportunidade de podermos debater um pouco de ciência aplicada. E para finalizar, vou deixar um pensamento de Immanuel Kant. É no problema da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Com isso, deixo um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso programa Bate-Papo da Saúde de hoje. E eu já quero deixar aqui meu abraço para a região de Belém, lá no Pará, região norte do Brasil, onde temos bastante ouvintes aqui com a gente, ao vivo nesse momento. Então vai aqui um abraço para todos os meus amigos lá de Belém. Queria também aqui agradecer a audiência aqui de Mossoró, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasília, região do Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, todos os amigos que estão aí com a gente, nosso muito obrigado pela audiência aqui na Rádio Encontro X, nesse programa que é feito para você, para que você possa estar sempre ciente, sempre bem informado e sempre ligado nas informações relacionadas à saúde nas suas mais diversas áreas. E se você tem algum tema que deseja sugerir, você pode estar em contato pelo nosso site da Encontro X e lá você vai ter a opção e a possibilidade de fazer sugestão de temas ou nos enviar perguntas que faremos o possível para responder, ok? Então, nosso muito obrigado. Esse foi mais um programa Bate-Papo da Saúde aqui na Rádio Encontro X, na apresentação de Valdetur de Júnior. Esse programa que conta com o apoio do Grupo Radiologia em Foco e da Intec, Instituto Multi de Cursos e Eventos. A todos um excelente final de tarde e nos encontramos amanhã novamente para mais um Bate-Papo da Saúde aqui na Rádio Encontro X. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.